Beleza. Então, vamos lá, vamos fazer isso aqui. Nós temos isso aqui, o que eu vou fazer nesse primeiro exercício? Aqui, ó, determine gráfica, então lá, exercício 2.10, geometria analítica, aqui do Reis e Silva. Determine gráfica e algebricamente vamos trabalhar em cada um desses itens, sabendo isso aqui, ok? Eu vou fazer primeiro esse item C. Eu não vou fazer todos esses aqui não, mas eu acho que o item C é interessante, porque ele é a diferença de dois vetores. A gente não chegou a calcular a diferença nos dois vetores na aula que a gente teve. Então vou fazer o seguinte. Vamos apagar esse aqui. Ok. Então aqui eu tenho o eixo X, aqui o eixo Y. O vetor U menos V. Vamos ver aqui, o vetor U é 2, 3 e o V é menos 1, 4. Então deixa eu colocar aqui, ó. U é 2, 3 e o V é menos 1, 4. Ok? Então, quem que é o vetor U menos V? Eu quero o vetor U menos V. Vamos fazer mais para cá. Aqui, ó. Isso implica que o vetor U menos V, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a entrada do vetor U, que é 2, menos a entrada do vetor V, que é menos 1. Então tem que tomar cuidado aqui, porque tem menos 1. Aqui. Menos 1. Ok? E U menos V. Então a segunda entrada do U, que é 3, menos a segunda entrada do V, que é 4. Ok? Então isso aqui dá o quê? Isso aqui vai ser 2 menos menos 1. Tá? 2 menos menos 1, menos com menos dá mais, vai ficar 2 mais 1, que é 3. 3 menos 4, menos 1. Agora nós vamos colocar isso aqui, vamos colocar os três, o U, o V e o U menos V. E aí nós vamos ter uma interpretação geométrica disso. Geometricamente a gente consegue olhar, dados dois vetores geometricamente, dados dois vetores você consegue ter uma noção geométrica de como que é a soma. Aqui a gente vai ter uma noção geométrica de como que é a diferença. Ok? Então vamos colocar 2 e 3. Vou usar só com um quadradinho mesmo, porque para não ter tanto problema aqui. Então deixa eu colocar aqui 2 e 3. Então é 2 para cá, 3 para cima. Então vai ficar assim, ó. Tá aqui. É esse aqui. Esse aqui é o meu vetor U. Ok? 2 e 3, eu andei 2 para cá e 3 para cima. Ok? Ó, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3. Menos 1 e 4. Então eu vou andar menos 1 para cá e 4 para cima. Então ele vai ficar daqui, ó. Menos 1 e 4. Vai ficar aqui. Então esse daqui é o V. Ok? Então ele está aqui no menos 1. E aqui está no 4. Ok? Deixa eu tirar esse U daqui. Eu coloco aí. Ok. Beleza. Agora eu vou colocar esse vetor aqui, que é o 3 e menos 1, que é o U menos V. Vamos colocar 3 e menos 1. Então vai ser positivo. Ok? 3 positivos. E deixa eu até marcar aqui, ó. Que é 1, 2, 3.
eu marcar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, e vai ser 3 menos 1, 1, 2, 3 e menos 1, tá aqui embaixo. Então, marcando esse vetor aqui, eu vou marcá-lo de verde. Ó, 3 e menos 1, então ele vai ficar aqui, ó. Vai ficar aqui. Então, esse vetor aqui é o vetor U menos V, esse verdinho. Note que ele não tem nada a ver com o diagonal aqui, né? Com essa diagonal aqui se eu montar um paralelogramo e tal, né? Aparentemente. Mas o problema é que ele tem a ver com uma diagonal. Eu vou fazer aqui para você pegar a manha aqui. Vai ficar 1 para trás, 4 para cima. Para trás, 4 para cima. Não. Foi 3. Ok. E 2, 3. Então é daqui até aqui. Olha só. Os vetores amarelos, que são o U e o V, eles foram dados. Então a gente já podia colocá-los lá no plano cartesiano. A partir dele, eu calculei, a partir desses dois, algebricamente, nós calculamos o vetor diferença, que foi simplesmente pegar a diferença de cada entrada. E deu isso aqui. Pegamos esse vetor e marcamos de verde ali. Então, qual é a relação entre esse vetor verde e esses outros dois vetores? E a relação é que eu posso muito bem, se eu pegar esse vetor aqui, eu consigo transladá-lo. O vetor sempre, quando fala em vetor, a origem do vetor está sempre na origem do sistema. Mas eu poderia pegar esse vetor aqui, transladar para cá, e ele ficaria da seguinte forma. Ficaria assim. Ó. Deixa eu colocar da mesma cor aqui. Ele ficaria assim, ó. Então, note que, dados dois vetores, nós podemos, geometricamente falando, construir um paralelogramo. Essa diagonal aqui seria a soma, U mais V. Só que nesse paralelogramo, ele tem uma outra diagonal, que é essa outra diagonal aqui. Essa outra diagonal aqui seria a diferença, ok? Então, note que esse vetor aqui está aqui, ó. Esse vetor aqui e esse aqui são os mesmos vetores. Por mais que eu coloque esse vetor aqui, quando eu penso nele, ele está sempre com a origem, na origem do sistema. Então, esses vetores aqui são os mesmos, ok? Agora, a questão é U menos V, porque esse vetor aqui, ele poderia estar muito bem apontado com a setinha para o outro lado. Okay? Ele poderia estar apontado com a setinha para o lado de cá. Okay? Só que não, né? A gente fez a conta, nós tivemos esse vetor aqui e a gente pode transladar, a gente vê que geometricamente ele é essa diagonal. Como que eu sei que a setinha está para lá ou para cá? A setinha fica para o lado do vetor U, no qual eu vou tirar o outro vetor. Então eu tenho aqui o U. Eu estou subtraindo V a partir do U. Então, a setinha fica para o vetor que ele está acusando que é positivo, e não o oposto do V, do outro vetor. Então, a setinha ficou para o lado do U. Se for o vetor V menos U, se eu for calcular o vetor V menos U, vamos calcular aqui, quem que é o V menos U? V menos U. Se você for calcular o vetor V menos U, ele vai ser o oposto do U menos V. Faz esse cálculo aí. O oposto do U menos V, isso aqui vai ser exatamente você trocar o sinal de cada entrada. Então vai ficar menos 3 mais 1. Se nós formos colocar esse vetor V menos U aqui, que é o menos 3 mais 1, nós vamos ter isso aqui, olha. Menos 1, menos 2, menos 3, mais 1. Então, ele vai sair daqui, ó, daqui para cá. Então, esse aqui seria o menos 3 mais 1. Ok? Se aqui tem uma briga aqui, quem é que fica colorido aqui no... Mas eles são do mesmo tamanho.
Então, se eu pegar esse vetor azul aqui e colocar aqui, ele vai ficar... Ele também é da diagonal, dessa diagonal aqui, do paralelogramo, só que ele está apontado para cá. Moral da história. Dados dois vetores, U mais V está na diagonal do paralelogramo, U menos V e V menos U também. Eles estão na diagonal. Beleza? Então, isso é o importante de você subtrair vetores. Ok, a Ana Júlia falou que viu, né? Eu estou vendo todas da semana passada de novo, porque não consigo centrar em nenhum. Nesse PDF que eu mandei, né, se você for nesse PDF aqui que eu mandei, quer ver? Acho que dá até para buscar aqui, né? Eu coloquei aqui, se foi esse, né? Não, deixa eu ver aqui. Não, vai estar aqui. Nesse PDF, não sei se vocês chegaram a ver isso aqui. Isso aqui é uma aula de vocês. O que está de azul é de vocês, o que está de verde é da outra turma. Okay? Só que aqui eu cortei o início e o fim. Então, quando eu coloquei para... Quando você clicar, você já vai para o começo da aula, sem a nossa conversa. Aí, se você quiser usar dessa parte aqui também. Só que aqui não vai ter nenhum se eu marcar alguma coisa, comentar alguma coisa com a turma, não vai ter, né? Só a matéria mesmo. Beleza. Então, cumprindo aqui com o nosso exercício, né, determinar gráfica e algebricamente, nós determinamos. Aqui, ó, o U menos V. O U menos V é esse verde. Ele tem que ser daqui, ó. Sair com a origem daqui para cá. E, algebricamente, ele é 3 e menos 1. Então, esse é o item C. Ok? Esse aqui é o item C. Então, tudo que eu falei foi só para dar uma orientada para vocês. Ok? Como é que seria o menos U menos V mais 2W? Ok? Menos U menos V mais 2W. É só você fazer a continha, né? Deixa eu colocar aqui o W é menos 2 menos 1. Então, vamos colocar aqui o W aqui, em cima também, que é o menos 2 menos 1. W é igual a menos 2 menos 1. Então, tem esses três aqui, ó. Eu tenho U, V e W. E eu vou calcular agora... Deixa ele aqui. Okay. Eu vou calcular agora o... menos U menos V mais 2W. Então, é menos U menos V mais 2W. Então, isso aqui é igual ao quê? Menos, que multiplica o U. Quem que é o meu U? É 2 e 3. Menos o V. Quem que é o V? Menos 1 e menos 4. Olha só, isso aqui é bacana para vocês fazerem. É mais mecânico, né? Mais 2, que multiplica W, que é menos 2 menos 1. Menos 2 menos 1. Ok? Então, isso aqui dá o quê? Isso aqui é menos 1, que multiplica cada entrada, né? Então vai ficar menos 2 menos 3, mais menos com menos vai ficar mais 1, menos com mais menos 4, ok? Vamos pegar esse 2 e multiplicar em todas as entradas, então vai ficar 2 vezes menos 2, vai ficar, então é mais, coloca mais aqui, né? 2 vezes menos 2, menos 4, e 2 vezes menos 1, menos 2, ok? Agora eu vou colocar tudo numa entrada só, então vai ficar menos 2, mais 1, menos 4. Então, menos 2 mais 1, menos 4. Peguei cada uma aqui. Ok. E agora, menos 3, menos 4, menos 2. Ó, menos 3, menos 4, menos 2. Ok. Vou apagar isso aqui só para não... Beleza. Agora, então isso aqui dá o quê? Dá menos 2, menos 4, menos 6, mais 1, menos 5.
E aqui vai ficar menos 7 e menos 9, né? Menos 9. Então é isso aí, ó. Menos 1 menos V mais 2W é esse vetor aqui, ó. Menos 5 menos 9. Como é que eu coloco aqui? Menos 5 menos 9. Ele vai estar aqui para baixo, né? Menos 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Vai estar por aqui. E menos 9. Menos 1, menos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai estar aqui. Então, vai ser aqui. Então, coloquemos-lo assim. Esse daqui é o vetor. Vamos dar um nome para esse vetor? Vamos chamar esse vetor. Alguém quer dar um nome para ele? Chamar esse vetor de Z. Z, cadê o Z? Cadê aqui? Aqui. Então, esse aqui é o meu vetor Z de cavalo. Beleza, então aqui eu tenho U menos V, que é o mesmo que esse, e eu tenho esse outro vetor Z. E aqui eu acabei de resolver o outro item, que é o item E. Ok? Uma outra forma que você poderia fazer seria fazer o seguinte. Você, geometricamente falando, você pegaria o U, ele está para um lado, aí menos U, você só vira para o outro lado. Depois pega o V, ele está por aqui, aí você faz menos V, ele vira para o outro lado. Aí você vai somar esses dois vetores, vai dar um outro vetor que é a diagonal. Então você vai ter esse outro vetor. Depois você vai pegar o W que está apontado para um lado, multiplica ele por 2, ele vai dobrar de tamanho. Então você vai ter ele e um outro vetor resultante. Aí você vai somar esses dois e vai gerar uma outra resultante. Eu poderia fazer tudo isso aqui, mas bom, acho que é melhor gastar energia com outra coisa. Mas é interessante você observar isso aqui. Primeiro você pega o menos U é o oposto do U, você só troca ele de sentido. O menos V também troca o V de sentido. Soma os dois, vai dar um outro vetor resultante, que vai estar na diagonal. Pega o W, multiplica por 2, ele vai simplesmente dobrar de tamanho. Pega esse vetor e o vetor resultante desses dois e soma. Soma. Vai dar um outro vetor. Esse outro vetor vai ser exatamente esse aqui. Se você fazer todo esse procedimento geométrico, no final vai dar esse vetor aqui. Okay? É bacana fazer isso aí, para você trabalhar um pouquinho, né, no plano e tal. Beleza? Então essa é a parte geométrica. Agora vamos fazer mais exercício aqui do... Vamos ver aqui. Para você ver como que eu penso nos meus alunos, né? Eu tô aqui, tô em casa, tô pensando assim, pô, o que eu posso fazer para ajudar os meus alunos? Beleza. Eu penso, eu acho que uma listinha vai ser de bom agrado. Beleza. A noite é uma criança, né? O pessoal deve ter tomado um Red Bull, né? Então tá todo mundo com asa, então bora estudar. Exercício 2.49, né, lá do Reis e Silva. A propósito, esse Reis aqui é meu tio. 2.49. Escreva as equações da reta que A contém o ponto menos 1 e tem a direção do vetor 2, 3. E B contém os pontos... Esse exercício é um exercício muito bom para cair em prova. Por quê? Porque ele não tem muito cálculo para fazer. Você só precisa saber a teoria, ok? Basicamente.
Quando eu fazia doutorado, geralmente eu tomava uns energéticos para poder dar uma ajudada. E aí um dia eu tomei 2 para conseguir fazer uma prova, né? Que eu meio que varei à noite e fui lá. Mas não foi bom não, cara. Porque mesmo sendo 2, chega uma hora que o corpo tá tão cansado. Quando acaba o efeito dos 2, você meio que desliga a chave geral, cai no chão. Então, como eu estava dizendo, esse exercício ele é muito bom porque não tem muita conta para fazer. Você só precisa estar... Tem uma continha aqui no B, simplesinho, ok? Mas ele é muito bom porque você não perde muito tempo nele, só precisa saber a teoria. O item A, por exemplo. Então, ó, escreva as equações de reta que contém esse ponto aqui e tem a direção... contém esse ponto e tem a direção desse vetor. Não falou para a gente fazer... Vou colocar aqui. Não falou para a gente fazer desenho nem nada, mas eu vou fazer um desenhozinho aqui. Ok? Porque talvez na prova eu peço, né? Faz um desenho aí para você mostrar que você entendeu. Aqui. Eita, aqui. Ok. Então vai ser mais ou menos assim, ó. Aqui. Então, contém o ponto menos 1, 1 e tem direção do vetor 2 e 3. Então é menos 1, 1. A reta passa por esse ponto aqui, menos 1, 1. Ok, ó. Menos 1, 1. E tem a direção do vetor 2, 3. Se eu pegar 2 e 3 está aqui, ó. 2 para cá, 3 para cá. Então vai ser esse vetor aqui. Vou fazer mais grosso aqui. Então eu quero a reta que passa por esse ponto e tem esse vetor como vetor diretor. E que reta será essa? Será essa daqui, ó. Essa aqui, vou passar por aqui e assim vai. Deixa eu fazer o ponto aqui de novo. Então, essencialmente essa reta aqui, ok? Vamos dar um nome bem difícil para ela. R. Beleza, aí quais são as equações dessa reta R? Ela passa pelo ponto... Ó, é só isso aqui, ó. A resolução do seu exercício é só isso aqui, ó. Você vai fazer isso aqui. Tem o ponto? Beleza, coloca o ponto aqui, as coordenadas do ponto. É menos 1, então menos 1 para x e 1 para y. E o vetor diretor é o 2, 3. Então você vai pegar aqui, ó, 2, 3. E coloca aqui o parâmetro t. O que significa isso? Significa que para cada t, esse t aqui ele está variando na reta, ok? Deixa eu até colocar aqui, ó, t na reta. Significa que para cada parâmetro t que eu pegar, quando eu jogar aqui e fazer uma continha, vai dar um par ordenado. Eu vou pegar esse par ordenado e colocar no plano. Ele vai cair exatamente na reta. Ele vai fazer parte da reta. Por exemplo, esse ponto aqui, vamos chamar esse ponto aqui de... Sim, se ele vai fazer ou se eu vou fazer? Você está perguntando para mim ou para a turma? Ah, que eu estou perguntando. Eu vou fazer exemplo, vou fazer exercício nas funções inversas. Sim. Pegue um valor de t, qualquer valor de t que você pegar e jogar aqui e fizer a conta, o resultado vai ser um ponto da reta, ok? Pegue um valor bom para fazer conta, 0, por exemplo, pega o valor 0. Quando você joga t igual a 0, o que vai acontecer? Vai zerar essa parte aqui, né? Ó, vai ficar, ó, 2 é 0, 0. Ó,
3 é 0, 0. Sobrou o quê? O x ficou menos 1 e o y ficou 1. Quem é esse par ordenado, menos 1? É exatamente o ponto P. Ou seja, essa equação de reta, esse sistema aqui, né, essas equações paramétricas de reta, são equações tais que quando eu jogo 0 para o parâmetro, eu estou exatamente em cima do ponto P. Ok? Vamos pegar um outro número. T igual a 1. Facinho para fazer conta. T igual a 1. Se eu faço T igual a 1, o que acontece? Vamos fazer de cabeça aqui, ó. T igual a 1. Então aqui vai ficar 2 vezes 1, 2. Então vai ficar... Deixa eu colocar aqui, ó. O x e o y. Como é que eles vão ficar? Vai ficar menos 1 mais 2, 1. Aqui é 1, né? Estou assumindo t igual a 1. 3 vezes 1, 3. 1 mais 3, 4. Ok? Às vezes eu até coloco assim, olha, que o x e o y, eles dependem do t. Ok? Às vezes vocês vão ver que, ó, que o parâmetro, cada variável aqui está dependendo do parâmetro t. Então esse aqui seria o x de 1 e o y de 1. Porque eu estou substituindo t igual a 1. Quando eu substituo t igual a 1, eu vou obter 1, 4. Ou seja, esse ponto aqui, 1, 4, ele está na curva, está na reta. Né? A reta também é uma curva. Okay. Em matemática. Então, deixa eu marcar esse ponto aqui, 1 e 4. Então, vai ser, olha, 1 para cá e 4 para cima. Olha, vai ser exatamente esse ponto aqui, ó. Colocar de verde aqui, ó. 1, 4. Vai ser esse aqui, ó. Ou seja, quando o meu parâmetro era 0, eu estava aqui nesse ponto. Quando o meu parâmetro foi 1, já estou nesse ponto aqui. Quando o meu parâmetro for qualquer número entre 0 e 1, eu vou estar em algum ponto que está nesse segmento aqui, ó. Ok? E quando o t for maior do que 1, provavelmente eu vou estar para cá. Então, à medida que o t aumenta, eu vou andando. Você pode imaginar isso aqui como se fosse uma partícula. E o t, um tempo. Então, você tem uma partícula aqui, e à medida que o tempo passa para frente, né, ela vai andando. Aqui, ó. E se você retornar no tempo? Ela vai vir aqui, ó, nesse sentido. Sempre numa linha reta. Então, a gente chama isso aqui de curva parametrizada. Né? Isso aqui é uma curva parametrizada regular. Ela tem derivada para todo ponto do parâmetro. Ok? Então, vou fazer. Vou fazer. Beleza? Então é isso aí. Isso aqui é a interpretação geométrica, mas a solução para o seu exercício é só isso aqui, ó. Só isso aqui. É simples você fazer isso aqui? Simples. Você pega as coordenadas do ponto, e as coordenadas do vetor. Aqui é o P e aqui é o V. Ok? Simples assim. Beleza? Vamos para o B, o item B. Aqui, ó. Contém os pontos A, 3, 2 e B, menos 3 e 1. Note que aqui ele não... equação de reta, eu forneço um ponto e um vetor diretor, equação paramétrica de reta, né? A princípio. Mas se você tiver 2 pontos, é possível também, existe uma única reta que passa por esses 2 pontos. E é possível nós identificarmos as equações paramétricas dessa reta. Então, para a gente fazer uma interpretação geométrica também, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar esses 2 pontos aqui nesse sistema coordenado, que é o 3 e 2 e menos 3 e 1. Então, A, 3 e 2. Vou colocar aqui, ó, A, 3 e 2 e B, menos 1 e menos 3 e 1. Menos 3 e 1. Note que isso aqui são pontos, porque nós não temos o sinal da igualdade. Isso aqui são pontos, não são vetores. Okay? Então, 3 e 2.
Então, eu vou colocar 3 e 2 não como vetor, mas como ponto. 3 para cá, 2 para cima, é esse ponto aqui. Ó. Então, esse ponto aqui é o ponto A. Entendeu? Não tem vetorzinho ligando, é o ponto A. O ponto B, que é menos 3 e 1. Então, é menos 3 para cá e 1 para cima. Então, tá aqui. Então, esse aqui é o ponto B. Okay? Então, eu tenho 2 pontos, A e B. Eu quero a equação da reta que passa por esses 2 pontos. Ok? Quero a equação dessa reta aqui, ó, que passa por esses 2 pontos. Então, vai fazer algo desse tipo aqui. Ok? Então, a pergunta é, quem é essa reta? Okay? Quem que é essa reta? Ok? Então, deixa eu voltar aqui. Nós vamos construir essa reta. A partir dessa reta, quem seria um vetor diretor dessa reta? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Vetor diretor da reta. Quem seria um vetor diretor dessa reta? Note que se a reta passa por aqui, um vetor diretor seria um vetor, né, uma setinha que está aqui, que é paralela à reta. Como que eu faço para encontrar isso? Eu faço exatamente o vetor definido por esses 2 pontos. Então, eu uso exatamente esse vetor aqui, ó, o vetor que sai daqui e vem para cá, por exemplo. Ele sai aqui do B e vem para o A. Okay? Eu posso fazer assim, ou usar o vetor que sai do A e vai para o B. Também. Todos eles vão ser vetores que eles vão ficar, geometricamente falando, eles vão ser paralelos à reta que passa por esses 2 pontos. Então, eles serão vetores diretores da reta. Uma reta tem infinitos vetores diretores. Simplesmente você escolhe um e usa ele. Okay? Então, uma reta tem infinitas equações paramétricas. Todas elas se referindo a uma única reta. Né? A mesma reta. Né? Você pega um ponto qualquer lá, um vetor diretor e acabou. Okay? Então, eu vou olhar para esse vetor. Como que eu calculo esse vetor? Quem é esse vetor? Note que eu estou saindo aqui, ó, do B e chegando aqui no A, ok? Quem que seria esse vetor? Esse vetor seria um vetor diferença, ok? Aí a pergunta é B menos A ou é A menos B? E aí a questão é, a setinha fica para o lado do ponto que não leva o sinal negativo. Então, eu posso, o meu vetor, eu escrevo assim, ó. Geometricamente falando aqui, esse aqui é o vetor BA, que sai do B e vai para o A. Como que eu calculo esse vetor? Como ele é um vetor, então eu já coloco um sinal de igual, porque é um vetor. O que entrar aqui vai ser vetor. Okay? E como que eu escrevo esse vetor? Eu vou pegar o x do A menos o x do B. Então é x do final menos o x inicial, y do A menos o y do B. Menos o y do B. Então, isso aqui é igual a... Então, vai ficar 3 menos 3. Vou colocar aqui, ó. 3 menos da fórmula menos 3, que é a coordenada do x do B. Depois 2 menos 1. Então, vai ficar 2 menos 1. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é 3 menos 3, é 3 mais 3, que é 6, e 2 menos 1, que é 1. Então, é 6 e 1. 6 e 1 é o meu vetor BA. Ele é um vetor diretor da minha reta. Ok? Se eu for marcá-lo aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele está aqui. Então, ele vai estar assim, ó, daqui para cá. Aqui. Então, esse daqui é o vetor BA. Note que se eu desenhar uma reta, okay, que passe por aqui, ó, ela vai ficar
top de linha aqui também. Vai passar aqui, beleza, vai ficar paralela a esse vetor. Então esse vetor é um vetor diretor para essa reta R aqui. Ok? E é isso. Ou seja, eu tinha dois pontos. A partir desses dois pontos, A e B, eu calculei um vetor diretor. Okay? Então agora eu tenho um vetor diretor. E eu tenho dois pontos da reta. Eu só precisava de um. Então, para eu gerar, como que eu gero a equação? A equação, então isso aqui é o vetor diretor da reta, né? É um vetor diretor. E a equação, como que eu gero a equação da reta R? X, Y. Eu simplesmente, aqui eu coloco as coordenadas de um ponto. Qual ponto? Qualquer ponto, desde que esteja na reta. Pode ser o A, pode ser o B, ou você pode, sei lá, achar o ponto médio também. Vai estar tudo na mesma reta. Vamos pegar o A. 3, 2. Então, 3 e 2. Mas agora eu vou colocar as coordenadas do vetor diretor, que é 6 e 1. Okay. Então, eu coloco aqui, ó, 6 e 1 e multiplico por t. E faço aqui, ó, t está variando na reta toda. Você pode deixar 1 aqui explícito ou então simplesmente só deixar t. Geralmente você vai encontrar só t, mas se quiser deixar explícito. Suponha que você tivesse encontrado aqui, ó, menos 6. Então aqui você teria que apagar essa parte aqui e colocar aqui menos 6, ok? Beleza. Então essa daqui é a resposta da B, ok? Então, novamente, o que eu fiz? Eu tinha dois pontos, peguei esses dois pontos, fiz a diferença deles para gerar um vetor diretor da reta, usei esse vetor diretor para colocar aqui e peguei um dos pontos para colocar aqui. Eu poderia pegar aquele outro ponto, o ponto B, e colocar aqui, ter colocado aqui? Poderia. Seria uma equação paramétrica da reta? Seria também, ok? Para cada t, eu obteria pontos da reta, só que seriam um ponto ele estaria associado a t distinto, dependendo dessa equação ou da outra equação. Vocês estão falando de... a primeira vez que eu fui em Catalão, vi lá Supermercado Newton. Pensei, é o supermercado mais inteligente do mundo, né? Eu nunca vi um supermercado com esse nome. Mas um energético por R$ 3,99? Tá barato, hein? Na época que eu comprava não era só isso, não. Beleza. Vocês entenderam a ideia aí? Vocês estão entendendo? Beleza, nós fizemos esse aqui, vamos fazer mais aqui. Aqui, ó. Eu tenho dois vetores, ó. U e V. Escreva as equações paramétricas e cartesianas das retas que contêm as diagonais do paralelogramo definido por U e V. Esse daqui é muito bacana, esse exercício aqui. Bom, vocês não vão enxergar, mas eu vou ditando aqui. Então, eu tenho dois vetores. X e Y. Beleza, se vocês estiverem com dúvida em alguma coisa, vai mandando aí, vai escrevendo. Então tem dois vetores, o 1 e o 5, e o V que é 4 e 1. Então deixa eu colocá-los aqui, ó. 1 e 5,
1, 2, 3, 4, 5. Eu vou marcar aqui não para ficar mais. 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ser daqui para cá. Esse daqui é o meu vetor U. E o meu vetor V, que é 4 e 1. Colocar 1, 2, 3, 4. 4 e 1. Então vai daqui. Opa. Vai daqui para cá. 3, 4. 4 e 1. Daqui para cá. Beleza. Ele quer o seguinte, ó, dado esses vetores, escreva as equações paramétricas e cartesianas das retas. Eu vou trabalhar só com a cartesiana, com a paramétrica. A cartesiana é você isolar o parâmetro. Você isola o parâmetro numa equação, substitui na outra, vai ficar só uma equação que envolve x e y, resultado da cartesiana. Eu não vou falar só das paramétricas, que eu acredito que seja um pouco mais de novidade. Equações de reta a gente vê lá na 8ª série, a gente vê as funções, né? As funções lineares já são equações de reta, mas a gente não costuma ver de forma paramétrica, né? Das retas que contêm as diagonais do paralelogramo definido por U e V. Então, o que ele está dizendo? Dado esses dois vetores, eu vou fazer um paralelogramo. Ok? Vou fazer um paralelogramo. Como que eu faço o paralelogramo? Né? Para ficar bonitinho aqui, né? O que eu estou fazendo? A partir desse ponto aqui, se esse vetor aqui é o 1 e 5, então a partir desse vetor aqui eu vou contar 1 para cá e 5 para cima. Entendeu? É assim que a gente constrói o paralelogramo. Então vai ser 1 para cá e 5 para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Então ele vai sair daqui e vai emendar aqui. Beleza? E o outro? Aí simplesmente você pega daqui e liga. Então vai ficar a partir desse ponto até aqui. Então esse daqui é o paralelogramo, entendeu? A partir dos dois vetores eu gero um paralelogramo. E aí eu quero a equação, as equações só paramétricas dessas duas retas aqui, ó. Coloquei de verde, então vou colocar aqui. Eu quero as equações paramétricas dessas duas retas aqui, ó. Essa diagonal aqui. Ok. Aqui ainda vem pra cá também. Complicado aqui. Ok, mais ou menos isso aqui. Então essa diagonal é a equação dessa reta. Vamos chamar essa reta aqui de R. E eu quero a equação dessa outra reta também aqui, ó. Vou colocar de branco aqui. Colocar de verde aqui. Dessa outra reta aqui, ó. Que ela sai daqui e passa por aqui. Ok? Então, vamos chamá-la de S. Ok? Mas aí a questão é, então vamos trabalhar com R. A pergunta é, quem seria um vetor diretor da reta R? Pergunta, valendo. Vamos ver se vocês respondem aí. Vetor diretor de R. Ó. Vetor diretor de R. Quem seria um vetor diretor de R? Vou esperar vocês responderem, hein? E também a outra pergunta, quem seria um vetor diretor de S? Vetor diretor de S. Vou colocar só assim, I de S. I de S. Ó. Ninguém, vocês não sabem responder isso não. Eu acabei de explicar. Só com letras. Alguém sabe responder com letras? Me responda se você sabe ou não, só para eu ter ideia. Bom, o Kiori está falando assim, ó, U mais V seria o vetor diretor de R. E o oposto seria de S.
Quase isso, acertou a primeira. Ok? Então, Yuri está falando o seguinte, olha, U mais V, se eu tenho U e o V, o U mais V, ele está nessa diagonal do paralelogramo. Então, ele é um vetor diretor da reta R, que é a reta que passa por essa diagonal. Beleza. Então, esse daqui é o vetor diretor. Isso aí, Yuri. É isso aí. Ó, esse daqui é o U mais V. Ele é vetor diretor da R. Agora, o problema é o da S. O da S não seria o oposto de U mais V. Porque o oposto de U mais V seria o vetor que está aqui para baixo. O oposto de U mais V é um vetor que está na mesma reta R. Ok? Eu acho que o oposto que o Yuri quis dizer seria trocar o sinal aqui, né? E de fato é. Se você troca o sinal, ao invés de você estar somando U mais V, você está fazendo U menos V ou V menos U, você está subtraindo, você vai gerar o vetor que está nessa outra diagonal. Ok? Então, por exemplo, o U está para cá, o V está para cá, quem seria o meu vetor U mais V? Meu vetor U menos V, quer dizer. O U menos V seria esse outro vetor aqui, ó. Esse aqui. U menos V, então ele sai do U e chega no... Né? Esse daqui seria o U menos V, esse aqui, ó. Esse branquinho seria o U menos V. Então note que a origem dele, olhando aqui, né? Só que eu pegaria esse vetor e transladaria para cá, mas seria esse daqui, geometricamente, é o vetor de diferença. A origem dele fica para o lado onde é menos o vetor, ok? Então, esse daqui seria um vetor diretor de S. Então, quem seria o vetor diretor de R? U mais V. E de S? Por exemplo, U menos V. Ou V menos U. Beleza? Isso. Não, exatamente. Eu também achei que você estava falando o oposto, se referia a isso que eu acabei de falar. Ficou com um desenho pra caramba aqui, mas acho que dá pra gente entender. Então, beleza. Então, vamos colocar a equação cartesiana, a equação paramétrica da R. Quem que é a equação paramétrica da R? Eu tenho que pegar um vetor diretor, que eu já tenho, que é o U mais V. Ok? Na verdade, eu tenho que só calcular, mas é simples. E depois eu pego um ponto da minha reta. Ok? Um ponto dessa reta. Então, quem que é o vetor U mais V? Eu tenho aqui, ó. Então, vamos para as equações cartesianas da R. Quem que é o U mais V? O U é o 1,5 e o V é 4,1. Então, o U é o 1,5 e o V é 4 e 1. Então, quem que é o U mais V? O mais V é 5 e 6. Eu só somei. Soma. Vai ficar 5 e 6. Beleza? Então, esse daqui é um vetor diretor. Acabou. Agora, alguém consegue me falar um ponto da reta R? Pergunta, hein? Ponto da reta R. Eu preciso de um ponto da reta R. Eu quero que vocês me falem um ponto da reta R. Porque eu já tenho um vetor diretor. Preciso de um ponto para poder montar a equação. Enquanto isso, enquanto vocês pensam aí, vamos calcular esse vetor diretor, que é o U menos V. Aqui. Vai ser um vetor diretor para S. Então, o que seria o U menos V? Então, deixa eu apagar aqui. Deixa eu calcular aqui. Quem seria o U menos V? U menos V. Isso simplesmente eu pegaria o x do U menos o x do V. Então vai ficar 1 menos 4 menos 3. E aqui 5 menos 1, 4. Então esse daqui é um vetor diretor da R e esse aqui é um vetor diretor da S. Voltando à nossa pergunta, quem é um ponto que está na reta R?
Ladies and gentlemen, who is the point? Vocês, quem não sabe, escreve aí. Eu não sei. É difícil escrever essa frase, ok? Mas eu te garanto que é bom. É bom você escrever essa frase porque aí te alerta. Porque o que não pode é chegar lá no dia que eu mandar uma questão dessa e você fala, poxa, eu não sei. Aí... Beleza, ó, o Yuri já tá... Que mais? Só ele que tem coragem de falar que não sabe? Eu quero todo mundo aí, ó. Quem não sabe, fala assim, eu não sei. E quem sabe, chuta. Ou então, quem não sabe e quiser chutar, chuta também. Vai lá. Ó, nós temos 11 candidatos, hein? Ó, é difícil, né? É difícil, cara. É difícil falar que não sabe. Mas, às vezes, é melhor do que... Porque aí você já se livra, ó, mano. Eu não sei. Beleza, bacana. Então, ó, pelo menos tem metade da turma que não sabe. Pessoal, é muito bom porque aí vocês me dão feedback para eu saber qual que tá como que vocês estão de interpretação. Primeiro, então, antes de mais nada, vocês entenderam que o U mais V é um vetor diretor dessa reta aqui, R, que é a reta que passa por essa diagonal do paralelogramo. Vocês entenderam que o U mais V é um vetor diretor? Só para eu ter ideia. Dados os dois vetores, eu monto o paralelogramo, a soma está aqui. Beleza. Por quê? Porque a soma satisfaz a regra do paralelogramo. Se você calcular a soma aqui no lápis e colocar e traçar, você vai ver que está na diagonal. Bacana. Então, beleza. Eu já tenho um vetor diretor. Sim. Eu preciso de um ponto, ok? Para montar a minha equação cartesiana. Aí a pergunta é, qual é o ponto? Todo mundo entendeu qual é a situação que a gente está? Eu preciso da reta, tenho um vetor diretor e agora eu só preciso de um ponto. Ok? Beleza. Pessoal, então você vai ter que olhar para cá e pensar... achar aqui, como é que eu acho um ponto? Bom, olha só. Essa reta R, ela está na diagonal principal desse paralelogramo. Por acaso ela passa por esse ponto aqui? Pela origem do sistema? Yes! Exatamente. Ela passa pela origem. Por quê? Porque os dois vetores que eu usei para gerar o paralelogramo, a origem dos dois vetores estão na origem do sistema. Então, a origem 0, 0 é um ponto da reta. Ok? Então, 0, 0 pertence a R. Então, é um ponto dela. Então, eu posso usá-lo para escrever a equação. Ok? Tem um outro ponto, mas primeiro deixa eu só resolver esse daqui. Então, a equação de R, como é que ficaria? R, ó, x e y, ok? Seria 0, 0, que é a origem, mais, agora, o mais V. Quem que é o mais V? É o 5 e 6. Então, é 5 e 6. 5 e 6 vezes o parâmetro t. Okay? E aí, provavelmente, você não enxergaria isso aqui. Né? Provavelmente, o livro, se você for resolver isso aqui, olhar a solução do livro, provavelmente vai estar assim. Ó. Aqui é x. Vai estar assim, ó, x e y igual a 5t, 6t. Com t real. Beleza? Então essa daqui é a solução, entendeu? Passa pelo 0, 0. Todo mundo entendeu que ela passa pelo 0, 0? Todos passam aí das retas? Não. De outras retas? Não.
Por exemplo, olha para essa reta, a reta verde, né? A reta verde, ela não passa pela origem, ok? Ela não passa pela origem. A reta R, por acaso, ela passa pela origem, por quê? Porque ela está na diagonal do paralelogramo gerado por dois vetores, né? E esses dois vetores, eles saem da origem. E aí, então, essa... né? A diagonal é um vetor que sai da origem, então a origem também está na reta. Beleza? Agora, me fale um outro ponto dessa reta R, um outro ponto dessa reta R, um outro ponto que está também nessa reta R. Aí é que está. Olha para esse vetor U mais V, que é esse vetor azul aqui. Okay? Olha para esse vetor azul, né? Quem é esse ponto aqui? Ó? Eu vou perguntar para vocês. Vocês acham que esse ponto aqui, chama ele de P, ele pertence à minha reta R? Né? Então, eu sei que o 0, 0 está na R. A pergunta é, P pertence à reta R? Okay. Esse ponto P pertence à reta R? Geometricamente falando, sim, não é? Sim, ele pertence à reta R. De fato, ele pertence, o P está na R. Mas a pergunta é, quem é esse abençoado, então? Quem que é esse P? Quem que é esse P? Então, quem é P? Acho que isso aqui não ficou bom. Então, quem que é esse P aqui? Alguém consegue me falar quem que é o P? Vou até colocar, vou até ajudar um pouquinho aqui. Alguém consegue me falar quem que é esse ponto P? Como que eu fiz para montar o vetor U mais V? Eu somei, achei esse ponto, coloquei ele aqui, ok? E tracei o meu vetor. Então, peraí, quem que é esse ponto aqui? É o 5 e 6. Entendeu? É o 5 e 6. Né? Porque foi isso que eu fiz. Eu peguei o U e o V, eu fiz a soma, obtive o 5 e 6, fui lá, marquei e liguei. Né? O vetor U mais V é o 5 e 6. Então aqui tem um sinal de igual. Agora, o ponto P é o ponto 5 e 6. Okay? Então esse daqui é o ponto 5 e 6. Epa. Então, fica assim, ó. Então esse daqui é o 5 e 6. Esse aqui é o P, 5 e 6. Pertence a R. Então, note que eu não tenho um sinal de igual aqui. Okay? Isso significa que eu poderia muito bem chegar aqui e montar uma outra equação de cartesiana de reta, seria essa daqui. Ó. X e Y. Seria isso aqui, ó, 5 e 6, que é o ponto. E depois eu somo o vetor. 5 e 6. T. Então, tanto essa quanto essa aqui são equações paramétricas da mesma reta R. Curioso isso, né? Existem infinitas equações paramétricas de reta. Eu só preciso de um ponto e um vetor diretor. Beleza? Agora, e essa daqui, a reta S? Quem seria um vetor diretor da reta S? U menos V, ok? Então vamos colocar aqui, ó. Então vamos colocar aqui a S, X e Y. Então eu vou ter aqui o U menos V, que é U menos 3 e 4. Menos 3 e 4. Ok? Desculpa. Okay. U menos V. Isso aqui é um vetor diretor. A minha pergunta agora é quem que seria um ponto da reta S? Quem seria um ponto da reta S?
Fazer prova em dupla. Quem seria um ponto da reta S? Alguém consegue me falar? Ó, vamos deixar a dica aqui, hein? Alguém consegue me falar um ponto da reta S? Como que eu gerei esse vetor V? Eu peguei as coordenadas dele, que é 4 e 1, marquei, pá, coloquei um pontinho e aí eu tracei, né, a setinha que vai desde a origem até lá e coloquei a setinha aqui. Então esse daqui é o vetor 4 e 1, mas a ponta dele é um ponto. Esse ponto aqui é quem? É o 4 e 1. Esse ponto está nessa reta? Está. Ok? Nessa reta aqui diagonal, ele está. Então esse ponto está na reta. Esse outro ponto está na reta também? Também está na reta. Né? Quem que é esse outro ponto aqui? É o 5 e 1. Então nós temos dois pontos da reta. Esse e esse. A gente escolhe quem que a gente quiser para usar como ponto. Vocês entenderam? Então eu posso usar qualquer um. Vamos usar o do 1 e 5. Então o ponto, não o vetor U, mas o ponto 1 e 5 está nessa reta. Então isso aqui, o que eu faço aqui? Então vem aqui o 1 e 5. Isso aqui é um ponto da reta. Agora, e quem que é um vetor diretor dessa reta? É simplesmente o vetor U menos V ou V menos U, por exemplo. Então vamos pegar o U menos V, que eu já calculei, dá menos 3 e 4. Então vou colocar aqui, ó, menos 3 e 4. E coloco o parâmetro. Ok? Então, isso aqui é a equação cartesiana. Isso aqui é a equação cartesiana de uma reta isso aqui é a equação cartesiana dessa reta que passa pela diagonal, por uma das diagonais, né, do paralelogramo, né? Nesse caso a diagonal menor. Aquele lá é a equação paramétrica da reta. Não sei se eu falei cartesiana, é paramétrica. Ok? E essa outra aqui é a equação paramétrica dessa outra reta que passa pela outra diagonal do meu paralelogramo. Ok? Vocês entenderam a ideia? Esse exercício é bom porque você trabalha um pouquinho com a geometria, com a interpretação geométrica. Beleza? Bom, então é isso aí. Então é esse daqui, ó. Ok? Isso aqui foi o 2.50. Deixa eu ver. Isso aqui é equações paramétricas de retas definidas por esses pontos. Aí eu acho que acabou. Aí tem outro aqui. Essa aplicação aqui eu espero lá que tem um aluno lá de estágio de docência. Eu pedi para ele preparar para vocês. Talvez ele faça. Okay. Isso aqui é o mesmo estilo, eu tenho dois pontos, aqui é um B maiúsculo. Isso aqui é um B maiúsculo. Né? Equações paramétricas da reta definidas por esses pontos aqui. Então o que eu tenho que fazer? Equações. Vamos fazer esse item C. Eu tenho dois pontos. 1, 1, 0, 2, 2, 0. Eu quero a equação paramétrica da reta que passa por esses dois pontos aqui. Então vou pegar isso aqui, ó. Agora que eu estou no espaço, né? Estou onde vocês já estavam, no espaço, viajando. Vou pegar aqui. Acho que eu ia colocar algo. Seria algo desse tipo aqui, né? Aí eu teria que marcar o 1, 0 e o 2, 2, 0. Né? Só que isso aqui vai estar no plano também. Deixa eu pegar outro. Deixa eu pegar outro aqui. Vamos pegar o A. Vamos pegar o A, que eu acho que o A é o item A. Porque é 2, 1, 3 e 1, 3, 7.
Só que aí fica difícil colocar ele ali no plano. Isso aqui é bom a gente usar o GeoGebra. Então, A. Eita, complicado aqui. 2, 1, 3. 2, 1, 3. B, 1, 3, 7. B, 1, 1, 3, 7. Beleza. A gente teria que colocar os pontos aí, ó, 2, 1, 3. Fica meio complicado eu colocar aqui. Mas você teria que contar aqui, ó, 2 unidades para cá, 1 unidade para cá, 3 unidades para cima. Faria algo desse tipo aqui. Subiria 3 unidades. O ponto ele estaria aqui, ó. É porque teria que fazer uma ligação assim, ó. Aqui, 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 aqui. O ponto estaria aqui. Depois eu mostro no GeoGebra, você vai conseguir enxergar melhor. Mas, então vamos resolver esse exercício não de forma geométrica, só de forma algébrica. Então eu quero a equação da reta que passa por esses dois pontos. Né? O outro 1, 3, 7 teria que ser o seguinte, ó, 1 para cá, 3 para frente, então ele estaria por aqui, depois 7 para cima, ele estaria por aqui. Okay? Então seria 2 pontos, então você teria um ponto aqui, outro ponto aqui, seria a reta que passa por esses 2 pontos aqui. Okay? Só para ter uma noção. Então, mas isso aqui está no espaço. O bom do GeoGebra é que ele dá uma girada e tal. Vamos resolver isso aqui de forma algébrica. Então a primeira coisa que você vai fazer é o vetor diretor. Você vai colocar assim, ó, vetor diretor. Vê se você consegue fazer isso na prova. Então você vai pegar lá, ó, A vezes B, quer dizer, o vetor AB, isso aqui é o B menos A. Então eu vou colocar lá, ó, x do B, que é 1, menos o x do A, que é 2. 1 menos 2. Vou colocar aqui, ó, 1 menos 2. Y do B menos Y do A, 3 menos 1. 3 menos 1. Z do B menos Z do A, 7 menos 3. 7 menos 3. Então isso aqui dá o quê? 1 menos 2, menos 1. 3 menos 1, 2. 7 menos 3, 4. Então esse daqui é um vetor diretor. Eu já tenho um ponto? Já. Vou pegar o A, 2, 1, 3. Então olha só que simples, cara. Aqui, ó. Vamos colocar daqui, ó. Então vamos chamar essa reta de R. Isso aqui é portanto. Então x, y, z. Vou colocar a equação do ponto. 2, 1, 3. 2, 1, 3. E vou colocar a equação do vetor diretor, que é o AB, que é menos 1, 2 e 4. Menos 1, mais 2, mais 4. T, T, T. Com T real. Só isso. Nothing more, nothing else. Consegue fazer isso? Para garantir aquele pontinho bacana? É isso. Novamente, eu tinha 2 pontos. O vetor diretor, eu fiz A menos A, é o vetor AB, que é B menos A. Calculei. Tem o vetor diretor, tem um ponto. Coloco o ponto aqui, o vetor diretor aqui. Parâmetros aqui. Acabou. Para cada T que eu pegar e jogar aqui, eu vou obter um ponto do espaço que vai estar na reta. Consegue fazer até bebendo, né? Essa daqui eu acerto. Você pega esses 2 pontos aqui, subtrai, acha o vetor diretor, coloca aqui, pega um dos pontos e coloca aqui. Beleza. Deixa eu ver aqui alguma coisa aqui para trás aqui. Esse exercício 2.51, né? Mostre que
essa aqui são as equações paramétricas da reta definida pelos pontos. Aqui é o contrário, né? Geralmente eu dava 2 pontos, pedia as equações paramétricas da reta. Aqui eu estou dando uma equação paramétrica da reta, né? E estou pedindo só para você confirmar que essas aqui são equações paramétricas da reta, porque equações paramétricas de uma reta são infinitas, né? Então essas aqui seriam, né, um combo de equações paramétricas dessa reta. Bom, como que a gente resolveria esse 3,51 aqui? Primeira coisa, olha para cá. 3 e 7. 3 e 7. Deixa eu jogar esse aqui, porque ele fica um pouquinho pesado aqui. Vou pegar aqui, ó. Eu acho que não, eu não vou nem fazer desenho aqui. Então, olha só, mostra que isso aqui são equações paramétricas da reta definidas por esses 2 pontos. Você, olha só para essas equações aqui. Aqui é o 3 e 7, ok? Aqui é o 3 e 7. Olha só, A, 3 e 7. Então, isso aqui já é equação de um ponto, ok? Agora, eu preciso saber se isso aqui, ó. Se o 2 e menos 5 é um vetor diretor da reta que passa por esses 2 pontos aqui. Então, a pergunta é... Então, esse aqui é um vetor diretor? É vetor diretor? Porque isso aqui é um vetor, beleza. Isso aqui é uma equação de reta? É. Ok? Agora, a questão é a reta gerada por essa equação paramétrica, ela passa por esses 2 pontos? Essa é a questão. Ok? Ela passa por esses 2 pontos? Bom, todo mundo entendeu a questão? O que está faltando eu verificar? Eu tenho que verificar se Existem 2 formas de você atacar esse problema, né? Você olhar se esse vetor aqui é um vetor diretor da reta que passa por esses 2 pontos. Você olhar para esse vetor e tentar descobrir esse vetor a partir desses 2 pontos dados. Okay? Uma outra forma de fazer é você encontrar valores para o parâmetro t de forma a gerar cada um desses pontos. Ok? São 2 formas distintas de você resolver. Então, eu vou resolver primeiro verificando se isso aqui é um vetor diretor dessa reta. Da reta que passa por esses 2 pontos. Porque isso aqui é um vetor diretor de uma reta. Agora eu quero saber se essa reta é de fato a que passa por esses 2 pontos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para o vetor AB. Então, vamos olhar para o vetor AB. Essa daqui é uma forma que é um pouquinho mais... menos elegante, eu diria. Quem que é o meu vetor AB? É o B menos A. Okay. Então, eu vou pegar o x do B, que é 5, menos o x do A, que é 3. 5 menos 3. 5 menos 3. E o outro aqui é 2 menos 7. 2 menos 7. Então, isso aqui deu o quê? Deu 5 menos 3, 2. 2 menos 7, menos 5. E olha só, já acabou com a... O vetor AB coincidiu exatamente, ó, deu 2 menos 5. Coincidiu exatamente com esse vetor, com essas coordenadas aqui, ó. Então, esse vetor que entra aqui é exatamente o vetor AB. Então, de fato, essa reta isso aqui é uma equação de reta, exatamente a reta que passa por esses 2 pontos. Por quê? Porque eu peguei o A sendo um ponto e o vetor AB como sendo o vetor diretor. Ok? Então, geometricamente falando, você tem o A e o B. Então, você vai pegar esse vetor diretor, né?
E basicamente a reta está passando por aqui, passando pelo A e pelo B. Ok? Então, como que você resolveu esse exercício? Como que a gente resolve esse exercício? A gente diz, ó, note aqui 3 e 7, né, são as coordenadas de A, e 2 e menos 5 são as coordenadas do vetor AB. Beleza, o exercício está resolvido. Agora, tem uma forma um pouco mais elegante de você resolver isso aqui. Que é o seguinte. Aqui. Eu quero mostrar que isso aqui são as equações paramétricas da reta definida por esses dois pontos. Basta eu verificar se esses dois pontos estão nessa reta aqui, na reta definida por essa equação. Isso significa que eu tenho que encontrar parâmetros t, dois parâmetros t, que vão gerar esses dois pontos. Vamos calcular aqui, olha, x de 0. Quem que é o x de 0? E o... aqui. Eu vou olhar para essas equações e vou substituir 0 no parâmetro. Isso aqui dá o quê? Vai ficar 3 e 7. Aqui vai ficar 3, 7 mais 2 vezes 0 menos 5 vezes 0. Sobrou quem aqui? Sobrou o 3 e o 7. Moral da história, o ponto 3, 7 pertence a essa reta. Ah, mas 3, 7 é o A, ok? Então, se eu chamar essa reta aqui de R, isso aqui eu acabei de concluir, com essa continha eu acabei de concluir que o A pertence a R, ok? Agora a pergunta é, será que eu consigo achar um outro parâmetro T que quando eu jogo aqui o resultado dá B? Se isso acontecer, então essa reta é igual à reta que passa por esses dois pontos. Porque dados os dois pontos existe uma única reta que passa por eles. Okay? Então eu preciso de achar um T de tal forma que quando eu jogo aqui, o resultado dá o B, 5 e 2. Então eu preciso resolver isso aqui, olha. Achar um parâmetro T que quando eu jogo aqui, vamos chamar de T0. Quando eu jogo aqui, o resultado dá 5 e 2. Então eu teria que fazer isso aqui, olha. Vou fazer de verde aqui. O resultado teria que dar 5 e 2. E nessa equação, 3 e 7 e 2 menos 5. 2 menos 5. Isso aqui é um T0. Então a pergunta é, será que existe um certo T0 que quando eu jogo aqui, esse resultado seja igual a 5 e 2? Aí a questão é, o que você vai fazer? Você vai isolar o T0 aqui e isolar o T0 aqui. E o T0 teria que ser o mesmo. Deixa eu trocar esse nome aqui, porque é uma verificação que a gente vai ter que fazer. Então eu chamo isso aqui de T0 e esse aqui de T1. Se eles forem o mesmo, então de fato existe um parâmetro, que quando eu jogo aqui vai dar o 5 e 2. Então o B está lá dentro. Quem que é o meu T0 aqui? Se eu jogar aqui, ó, o 3 para cá, vai ficar 5, ó, 5 menos 3, ok? 5 menos 3, 2, igual a 2T0. Então vai ficar 2 igual a 2T0. Isso significa que o meu T0 é 1. Eu não gosto de fazer assim no horizontal não, mas nesse caso aqui foi necessário. Então aqui o meu T0 é 1. Então o que eu estou fazendo? Para eu obter a primeira coordenada do B, eu tenho que fazer o T0 igual a 1. Eu tenho que fazer o meu parâmetro T igual a 1. Agora, e para eu obter a segunda coordenada do B, que é o número 2, aqui embaixo? Será que eu vou usar o mesmo parâmetro? Se for o mesmo parâmetro, então acabou. O B está nessa reta.
Então, eu vou pegar aqui, ó, vou passar o 2 para cá, o 7 para cá, então vai ficar, ó, 2 menos 7, que vai ficar menos 5, igual menos 5t1. Menos 5t1. Peraí, eu falei 0, mas tá errado aqui. Aqui é 1, né? Aqui é 1. É só passar o 2 dividindo. E aqui também, né? O meu T1 aqui também é 1. Conclusão. O que eu acabei de concluir com isso? Concluir aqui. Logo, o x de 1 e o y de 1 vão dar esse ponto aqui, o 5, 2. Isso aqui significa que o meu B pertence à minha reta. E é exatamente isso que eu queria provar. Eu queria provar que essa reta é a reta que passa por esses dois pontos. Então, basta eu provar que para certos parâmetros eu vou obter esses dois pontos aqui. E eu acabei obtendo. Então, para o parâmetro 0, eu obtenho o A, e para o parâmetro 1, eu obtenho o B. Então, de fato, essa daqui é a reta definida por esses dois pontos aqui.